Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, hoje com o livro A Gênese. Pedimos a vigília de Deus e que possamos ter um bom estudo. Vamos iniciar então? 52. Além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era acharem-se reunidas num mesmo ponto todas as condições necessárias. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação, como em algumas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. Vamos conversar um pouco então sobre este parágrafo, certo? Então, estamos aqui conversando sobre o Espiritismo ter sido fruto da junção de diversos conhecimentos, de um grande número de observações, assuntos diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões diferentes. Então, como seria possível que uma doutrina se estabelecesse com tantas informações diferentes, se não pela comunicação real de pessoas, de espíritos, de mentes diferentes, certo? Então, aí fica a reflexão, né? Todo o conhecimento que é unido, ciência, filosofia e religião, dentro da doutrina, em toda a sua complexidade, né? Então, é uma das provas que temos da união, né, dos espíritos comunicantes. Porque se tivesse surgido de uma única mente, de um único espírito, não teria toda essa complexidade que tem, todas essas informações, toda essa completude, né, que nós encontramos no Espiritismo, a junção de tantas informações. Irmã Rejane, concorda com isso? Sim, e tem outro ponto bem importante aqui no início da frase, que afirma que em nenhuma parte o ensino espírita foi ministrado de maneira completa, que nos remete à obra interminável. Porque as revelações acontecem de acordo com o tempo, porque nós não temos condições ainda de assimilar certos conhecimentos. Então, a espiritualidade, na realidade, vem se revelando as coisas de acordo com o nosso preparo. As coisas não acontecem simplesmente, viriam se nós não teríamos nem conhecimento, nem como entender aquilo que estava sendo revelado. Rui, você gostaria de nos ajudar? Sim, vem nesse ponto também de encontro. Kardec recebia também muitas informações, né? Espíritos de todo lado trazendo as informações. Então, era necessário as observações, né, para saber se aquilo tinha veracidade para ser colocado dentro de uma obra, dentro de uma revelação, né? Então, esses estudos foram abertos, por isso vieram dos espíritos, mas era necessário com que a equipe encarnada também fizesse a parte dela através dos estudos e as revelações, né, trazidas e confirmadas pelos fatos. E assim se deu a doutrina espírita. Perfeitamente. O irmão Luiz havia levantado a mão aqui na mesa, depois eu dou a palavra ao irmão Paulo. Então, considerando o que diz no texto, ensino espírita, nós podemos depreender também que Jesus se utilizou das parábolas para explicar ao povo na época o que ele não podia falar de outra maneira. Da maneira que nós encontramos mais claramente no Livro dos Espíritos, nas obras da codificação, muitas explicações de passagens de Jesus que fazem referência às parábolas. Na época, o povo, menos ainda do que nós, que também não entendemos tudo, né? Mas menos ainda do que nós não compreenderia. E um outro aspecto, o próprio Livro dos Espíritos, na questão 801, ela menciona esse assunto, dizendo: por que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? E a resposta é que não se ensina às crianças o que ensina aos adultos. Ou seja, não havia
condições, não havia evolução na humanidade para entender claramente os ensinamentos. Perfeito. Paulo? Boa noite a todos. Só complementando a importância de vários espíritos participarem da obra, da revelação, mostra que, mesmo no mundo espiritual, nenhum deles ainda é perfeito, né? Todos eles têm algum ponto que eles conhecem mais. É esse ponto que ele pode ensinar. E a complementação, o conjunto dá um resultado melhor. Podemos seguir? A revelação fez-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era, pois, necessário agrupar os fatos espalhados, para se lhes aprender a correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para as comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e as diferenças. Vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com isso um todo homogêneo. Aqui, então, podemos depreender que, como toda ciência séria, necessita de muito estudo, unir as informações, confrontar, comparar. Então, o espiritismo, ele é, como toda ciência, além de progressiva, né, não finalizada, né, sempre haverá uma nova descoberta, ela também é fruto de muita análise, de muita comparação, reunião de fatos, ouvir os mais diversos pontos, as mais diversas opiniões. E é isso que faz o espiritismo ser o que é, esse caráter mais científico mesmo que ele tem, né? E também de caráter progressivo, pois que nenhuma verdade absoluta é engessada, está sempre aberto a novas descobertas e ouvindo sempre todos os pontos, desde o mais simples ao mais complexo. Rui? Seguindo também essa mesma linha aí, né, que eu acho interessante, também naquela época, Kardec enfrentava as dificuldades de espíritos também que queriam desviar do caminho do bem, né, tentando introduzir alguma coisa ilógica. E aí passava pelo crivo do conhecimento e do estudo dele, das análises, né, das pesquisas, tirar, abortar tudo aquilo que não tinha validade dentro da doutrina e colocar as coisas que tinha, né, estava dentro da razão, e poderia ser constituída de coisas boas, e extirpando as coisas ruins que tentaram colocar no meio da doutrina. Exatamente, Rui. E lembrando que, além de ser uma ciência, né, ela também traz caráter moral, né, instruções morais para o ser humano, certo? Como todo conhecimento positivo, ele tem essa função de auxiliar na moralização, de fornecer os caminhos, e aí vem o conhecimento vindo já de antes do Espiritismo, a primeira revelação vinda por Moisés, a segunda revelação vinda por Cristo. Então, é a união e a progressão desses ensinamentos. Então, são revelações que vieram e foram sendo, como a Regiane falou, reveladas, e como o Luiz também falou, conforme estávamos preparados para recebê-las. Irmão Paulo? De novo, aqui mostra a realidade do mundo espiritual, que vinham informações de todos os níveis. Então, tinham informações de espíritos muito elevados e de espíritos pouco elevados.
Então, houve a necessidade de um crivo, de separar aquilo que era realmente pertinente de utopias, por exemplo, que são ilusões, né? Às vezes vem uma ideia que parece brilhante, mas no fim se mostra apenas uma fantasia, né? E aprender também que o próprio erro de informações falsas mostra a realidade do mundo espiritual. Não há uma uniformidade, há espíritos de todos os níveis na erraticidade. Luiz? Então, para minha melhor compreensão do trecho, que eu achei que não é um trecho muito fácil de se entender, eu fui procurar no dicionário o conceito de centro, porque no trecho tem centro e mais tarde aparece o centro de elaboração. Então, o centro, eu achei que é qualquer núcleo que congregue ou reúna pessoas em torno de ideias ou objetivos comuns. Pois não? E seguindo o raciocínio do Luiz, as ideias não eram estranhas para as pessoas. É como se no âmago de cada um as ideias já fizessem sentido. Uma construção que já vinha se preparando, que na realidade vinha se reafirmando aquilo que nós já tínhamos as respostas dentro de nós, não nos era estranho. Não era algo, uma aberração, alguma coisa assim, mas fazia sentido, é racional, tanto que se estabelece até hoje. Excelente. Irmãos, fiquem à vontade para fornecer seus pontos de vista. Hoje o estudo é mais compartilhamento de informações, de conhecimento. Pois não, Alfonso? Boa noite a todos. Eu só reforçando o comentário que o Paulo colocou há pouco, né, que o livro dos Espíritos, e a doutrina como um todo, né, ela teve sempre o cuidado de mostrar que não era a ideia de um indivíduo, seja espiritual, seja encarnado ou não, mas sim um trabalho conjunto. Existia sempre a necessidade de fazer a checagem, tanto os encarnados quanto com os espíritos. O próprio Kardec fazia essa pergunta a vários espíritos para tentar identificar onde tinha uma maior coerência de pensamento. Então, é um trabalho conjunto. Isso mostra o quê? A necessidade que temos que também trabalhar sempre com essa ideia, sempre trabalhar partilhando e aceitando as ideias de outras pessoas. Perfeitamente, Alfonso. Daí vem uma das premissas do Espiritismo, que é a fé raciocinada. Unir as ideias, compará-las a partir do racional, daquilo que é racional, né? Então, isso vale tanto para as ideias científicas quanto para as ideias morais também. E isso faz o Espiritismo ser tão diferente das outras doutrinas e, ao mesmo tempo, tão semelhante, pois há sempre esse ponto de união entre elas, da questão moral, que é universal, e do conhecimento também científico, que, ao unir todos os pontos, todos os conhecimentos vindos do mundo, torna-se algo universal também. Podemos continuar? Era preciso, numa palavra, um centro de elaboração, independente de qualquer ideia preconcebida, de todo prejuízo de seita, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Este centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio preconcebido. Falando aqui um pouquinho só, bem por cima sobre esse parágrafo, né, eu achei muito interessante que é independente das opiniões pessoais, certo? Porque nem sempre, a gente sabe que existem as questões de conveniência, né? Então, nem sempre as opiniões convergem para aquilo que como dizemos, né, os dois paralelos, consciência e conveniência. Então, foi necessário que houvesse um centro neutro, como o Luiz falou, que ele pesquisou o sentido da palavra centro, em que tivesse a união de todos esses pontos, sem ideias preconcebidas, sem preconceitos, sem seitas, ok? Rejane? E ele veio de uma forma filosófica,
já que já tinha ideias quiméricas, né, utópicas, então veio numa forma de uma escrita séria para entender que era um assunto sério a ser debatido e não de uma forma que pudesse confundir as pessoas. Tanto que antes da divulgação da própria doutrina, nas notas de rodapé aqui citou, que houve um romance, tá? Que já veio de um autor, que está na Revista Espírita, de 1866, que é Théophile Gautier, tá? Que ele soltou, ainda na época, achava que ele tinha história fantástica, né? Que era tudo que levou à dúvida de muitas pessoas se aquilo era fascinação, se aquilo era verdade, mas conquistou bastante pessoas pelo enredo, já divulgando a doutrina espírita de uma forma romanceada, que conseguiu atingir a todo mundo e tornar a ideia ainda mais atraente. Quando veio o Livro dos Espíritos, então a ideia já fazia sentido diante do romance que já tinha sido publicado. Exatamente. Como eram ideias já aceitas, mesmo que no âmago, não publicamente, não de forma explícita, né? Pois que ainda sabemos que a época ainda havia muito preconceito, a religião católica ainda era algo muito forte, então houve sim as primeiras ideias já de alguma forma surgiram, né, romanceadas, mas já eram aceitas, então o Livro dos Espíritos surgiu já tocando algumas consciências, porém, como sabemos, houve muito embate, não foi prontamente aceito, né? Muitas coisas que vêm diferente do pensamento comum não são prontamente aceitas, mesmo que no âmago de todas elas façam sentido. É exatamente isso que estava falando aqui nesse final do item 52, né? Que resolvido a aceitar a verdade, tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Luiz? Então, foi importante para mim também, para a compreensão do texto, buscar um conceito de centro de elaboração. Aí eu encontrei na introdução ao estudo da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, a narração de Kardec. E ela nos dá uma ideia bastante exata de que o que foi tomar para si e equipe o centro de elaboração. Aí, na minha opinião, foi codificar as obras da codificação, né? Da observação das mesas girantes, quando tudo começou, ao crivo das mensagens esparsas, envolvendo o desenvolvimento da psicografia, entre outras, né, da doutrina dos espíritos, passando por ciência e espiritismo. E como a Regiane lembrou bem, né, está nos textos aqui, tudo com perseverança e seriedade. Aí nós temos, no Livro dos Espíritos, a obra interminável, nesse mesmo sentido, um texto introdutório que diz que há 164 anos ocorreu, naquela época de escrita do Livro dos Espíritos, a obra interminável ela era 164 anos, hoje já é um pouco mais, que ocorreu o primeiro contato da humanidade com o Livro dos Espíritos. E narra que Kardec e sua equipe, com muito esforço, dedicação e o auxílio de espíritos superiores, formularam uma obra que viria para concretizar a união dos planos, espiritual e material. E trazendo para nós, né, demonstrando e provando essa ligação filosoficamente, utilizando-se da ciência, da comunicabilidade e da interferência dos espíritos no mundo dos encarnados. Ainda, por favor, peço a palavra só mais um minutinho. A questão 8C do Livro dos Espíritos, a obra interminável, ela toca no assunto da dificuldade, realmente, como foi comentado aqui, que foi, naquela época, né, fazer a codificação. Então, a pergunta é, como Kardec teve convicção da validade da obra proposta em sua época? E a resposta, não teve, mas teve a fé maior que a incerteza. Aí eu entendo que da resposta de poucas palavras, porém profunda, à pergunta formulada,
compreendemos a força da fé. E uma coisa puxa a outra. E por falar em fé, temos no Livro dos Espíritos, a obra interminável, o texto A Importância da Fé, que vale a pena fazer uma visita nele, né? Bater os olhos e entender o texto lá. Diz assim: a fé nos faz avançar rumo ao desconhecido, prosseguir mesmo sem ter todas as respostas, promover nossas reformas e melhorias, mesmo sem conhecer o amanhã que nos espera. E também, prosseguindo no tema, nos faz lembrar do Evangelho de Jesus, narrado por Lucas no capítulo 17, versículos 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, que ela vos obedecerá. Obrigado. Excelentes ponderações. Podemos seguir, então. 53. De todas essas coisas, originou-se dupla corrente de ideias, umas dirigindo-se das extremidades para o centro, as outras encaminhando-se do centro para a circunferência. Desse modo, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, malgrado a diversidade das fontes de onde promanou. Os sistemas divergentes ruíram pouco a pouco, devido ao isolamento em que ficaram, diante do ascendente da opinião da maioria, em a qual não encontraram repercussão simpática. Desde então, uma comunhão de ideias se estabeleceu entre os diversos centros parciais. Falando a mesma linguagem espiritual, eles se entendem e estimam de um extremo a outro do mundo. Como já mencionado, né, que apesar de não as pessoas não falarem disso abertamente, mas há sim uma simpatia, certo? E há essa simpatia em diversos pontos do mundo, como dito aqui, certo? Falando a mesma linguagem espiritual, eles se compreendem e simpatizam de um extremo a outro do mundo. É a linguagem universal, como nós sabemos, como já mencionamos, da moralidade, da ciência, daquilo que é racional, e aquilo que não é, vai caindo pouco a pouco. As fontes que vão derivando dessas ideias que vão surgindo, se verdadeiras, prosperam, quando não verdadeiras, elas decaem no esquecimento. Irmã Regiane? E até na nota de rodapé cita que já na época de Kardec acontecia, e isso se predomina no cotidiano de hoje, como o Espiritismo faz sentido para todas as crenças, independente da religião, porque as pessoas nos pedem até hoje preces, orações, no momento de desespero, buscam atendimento no centro espírita para fortalecerem a vossa fé. Então, na realidade, por mais que as opiniões se divergem, mas as pessoas acreditam, porque no momento que elas precisam, elas buscam, dentro do Espiritismo, a resposta que as outras doutrinas não as dão. Lembrando de algo importante que os Espíritos sempre nos revelam, que a salvação não se dará exatamente por uma doutrina específica, mas pelas ações morais que são universais. E o Espiritismo é um desses caminhos em que prega que a moralidade, as ações corretas, de acordo com as leis de Deus, que nos conduzirão à salvação, à caridade, o amor ao próximo, a abnegação. E isso estamos ainda muito pequenos e imperfeitos para compreenderem completo, mas estamos em caminho, tentativas e utilizando desses conhecimentos que nos vêm, graças a Deus, a toda a permissão divina, que essa espiritualidade se comunique com nós, que são seres superiores a nós, tanto em conhecimento intelectual quanto em conhecimento moral, e através desses mentores, tutores bondosos e da bondade divina que nos permite, todo momento, aprender um pouco mais e, através de amor e de dor também, prosseguir o nosso caminho. Pois não, Rui? Só gostaria de confirmar, né, que na época de Kardec, a dificuldade era muito grande. Embora os fenômenos existiam, né,
em toda parte do planeta, e Kardec veio colocar, né, uma ordem para que as pessoas entendessem o que eram esses fenômenos que estavam existindo, né, no planeta, com um certo crivo, com uma certa sabedoria, com estudo, com análise, né, dentro de parâmetros científicos, para que as pessoas entendessem. No começo houve os ruídos, mas a partir do momento que as ideias se tornaram homogêneas, os ruídos foram diminuindo, foram aceitando mais, né, e entendendo. E hoje ainda estamos aqui buscando esse entendimento, né, entre a comunicação do plano material com o plano espiritual. Mas tenho certeza que ao passar do tempo, cada vez mais, com as obras que estão vindo, obras que vieram do Chico, né, a obra interminável que está aí, né, para as pessoas compreenderem também que é uma sequência desses ensinamentos, os ruídos vão diminuindo até ter a plenitude do conhecimento entre a vida, a pluralidade das existências e a vida, a comunicabilidade entre o plano material com o plano espiritual. E a lógica do Espiritismo é nos convidar a olhar para dentro. Na realidade, independente da crença, da religião que se professa, o convite é se olhar para dentro. É as reformas íntimas. Eu mudo o que está ao meu redor pelo exemplo. Se eu acredito no que eu estou aprendendo, a melhor forma é exemplificar. Não tem outra forma de ensinar a não ser pelo exemplo. Afonso. Eu ia puxar a fala do Luiz agora há pouco, né, a questão da fé, e foi necessário ter mais fé, apesar de todo o ceticismo de Kardec, ele precisou muita fé para acreditar que aquilo ali estava certo. E a gente vê isso também muito comum na ciência. Um trabalho científico, uma boa parte deles, dependem de uma fé naquilo que está sendo feito, uma fé forte naquilo que está sendo feito. É lógico que depende também do trabalho, do suor em cima do trabalho que está sendo feito, como Kardec também suou muito em cima dos livros que escreveu. E a primeira brochura que ele emitiu, ele tratava justamente desses fenômenos físicos que estavam sendo observados, que essa brochura mais para frente foi reescrita como o Livro dos Médiuns, né, bastante aumentada, inclusive. E depois ele veio para o Livro dos Espíritos, trazendo toda uma conceituação filosófica, onde ele cita Jesus, uma única pergunta é citada Jesus no Livro dos Espíritos, né, que é justamente o nosso modelo e guia, mas ele traz toda uma filosofia, tanto de desenvolvimento, de como desenvolver o pensamento espírita, né, o pensamento dentro do espiritismo, como filosofia moral do espiritismo, do homem de bem, né, daquele homem que quer ser bom para a sociedade, para a humanidade como um todo. Esse desenvolvimento ele foi crescendo nesse período até saiu primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro do Médiun, e praticamente o Evangelho ele vem coroar tudo isso no final. Dizem vários médiuns que o Evangelho tinha uma equipe separada cuidando do Evangelho, que era, inclusive, coordenada por João Evangelista na espiritualidade. Mas é um trabalho que vem coroar principalmente essa questão moral que nos outros livros é tratado, mas não é tão reforçado quanto é no Evangelho. Paulo. Só reforçando o que o Rui comentou, hoje a gente está fazendo um trabalho, nós estamos aqui, todos nós participando, ao vivo, com visão, tudo. Vamos colocar na década de 1860, da época do livro da Gênesis. Tudo sem luz elétrica, sem luz de vela, tudo registrado na pena, na mão,
uma comunicação para sair dos Estados Unidos, para chegar na Europa, levar perto de um mês. Vocês imaginam a dificuldade que era entre ir e vir, você buscar uma unificação com os diversos espíritas da época, como foi difícil. Obrigado. E trazendo a parte de fé e razão que o Alfonso falou, Santo Agostinho já trazia isso lá atrás, questionando a fé de forma racional, como fazê-la. E nós ainda temos essa dificuldade de escritos que vem desde lá de trás, e nós aqui, em 2024, ainda patinamos muito nos entendimentos dos escritos. Então, e para tudo, Afonso, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé para estarmos aqui, estudarmos, nós precisamos ter fé para cuidar da nossa saúde, nós precisamos ter fé para levantar todos os dias. A fé nos movimenta, porque ela nos faz seguir, ela é o sustentáculo do edifício. Então, para tudo, se a gente analisar, se nós não tivermos fé naquilo que nós estamos fazendo, nós não construímos nada. E esforço, conforme o nosso amigo Miltinho aqui está citando, a fé sem boa vontade, porque a boa vontade que nos leva ao esforço de persistir e não sermos teimosos, né? Como os nossos amigos já disseram, porque teimosia nos faz repetir o mesmo erro, e persistência significa em errar e não cometer o mesmo erro novamente, que seja um erro diferente, não o mesmo. Excelentes ponderações, meus irmãos. Podemos seguir? Sentiram-se assim mais fortes os espíritas, lutaram com mais coragem, caminharam com passo mais firme, desde que não mais se viram insulados, desde que perceberam um ponto de apoio, um laço a prendê-los à grande família. Não mais lhes pareceram singulares, anormais, nem contraditórios os fenômenos que presenciavam, desde que puderam conjugá-los a leis gerais e descobrir um fim grandioso e humanitário em todo o conjunto. Aqui eu vou dar uma opinião pessoal, pois que a minha criação não foi espírita, mas de todo sempre, desde, digamos, minha infância, as ideias espíritas ressoavam com minha consciência. Então, aqui, esse parágrafo, ele traz, de alguma forma, um resumo daquilo que eu posso comprovar dentro da minha própria experiência, que apesar dos ensinamentos virem morais, o ensinamento moral que a religião que eu tinha me concedia, aquele conhecimento do espiritismo sempre de alguma forma tocava a consciência, e isso também fez com que eu me sentisse parte de um grupo. Eu pensava, tem pessoas que pensam como eu. Quando eu descobri a doutrina, quando eu encontrei a doutrina, eu pensei, não estou sozinha, não sou apenas eu que penso assim. Como uma criança questionadora que fui, eu sempre fazia perguntas que deixavam meus tutores de cabelo em pé, e eles muitas vezes não me satisfaziam com suas respostas. Então foi aí, e eu penso que outras pessoas também, isso comigo hoje, na década de 80, 90, né, a minha infância foi mais na década de 90, e eu imagino isso, como deve ter sido lá nos anos 1800, para pessoas que tinham também, de alguma forma, que isso ressoava em suas consciências, ao surgir uma doutrina, algo científico, algo sistematizado, o quão confortados e acolhidos essas pessoas se sentiram. E se isso acontece até hoje, eu creio que continuará acontecendo por muito tempo. Alguém gostaria, Rejane? Até a própria mediunidade, né? Porque não tinha como ser acolhido, como o seu relato também, eu próprio dentro do catolicismo, não tem o espaço para isso, para ter entendimento nas manifestações das pessoas, um espaço para aqueles que se sentiam diferentes e puderam ser acolhidos, onde tudo fazia sentido. Eu vou falar um pouquinho de umas palavras do trecho aqui que me chamaram muito a atenção. Diz aqui, o trecho, que existe um laço a prendê-los à grande família. Então, naquela época, um laço a prender a grande família, aqueles que estavam desenvolvendo a doutrina. Hoje, é um laço a nos unir, uma vez que a doutrina já está, apesar de ser progressiva, ela já está formulada na codificação.
Vemos, em resumo da doutrina dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, Introdução, o que ressoa em nossa consciência e nos impulsiona à evolução. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra, nesse princípio, a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências, que lhe permitem avançar segundo o seu desejo e os seus esforços, na via do progresso, em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Perfeitamente. E é isso dá ao Espiritismo o caráter consolador, né, Luiz? Que nós temos a esperança, né, de que através de quitar nossas dívidas, reparar nossos erros, possamos seguir no caminho e evoluir. Isso o Espiritismo nos traz a todo momento, que não existe um fim, um céu eterno ou um inferno eterno, mas que existem vidas que nós podemos cumpri-las a fim de evoluir. Eu queria só fazer um comentário que estava relutando aqui, mas eu acho que é pertinente. É importante a gente lembrar que Kardec, ele era extremamente racionalista, né? As publicações iniciais que Kardec havia lançado eram tratados de matemática, né? A parte jurídica, que ele tinha muito conhecimento também. E tanto que quando ele foi convidado a participar, né, dos shows, das mesas girantes, ele relutou extremamente. Ou seja, da mesma forma que fala aqui no início do nosso estudo, né, através do método experimental, ele deve ter se questionado muito ao longo disso, porque fazia parte da estrutura psicológica de Kardec, né, o questionamento. E com certeza, por isso e mais um monte de fatores, nós temos que ser muito gratos a ele, né, e a toda a espiritualidade que deu esse suporte para que a codificação fosse realizada, né, e ainda continua dando até hoje para nós, né. É só esse comentário com relação a Kardec. Obrigado. Nós que agradecemos, Luiz Gustavo, muito bem mencionado, né? Muito bem lembrado. Pois não, Rui? Só gostaria de lembrar um pouco também que no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, foi dito pelo Espírito da Verdade, dizendo que ali estariam os espíritos enviados dos céus para poder ajudar na construção da obra, e que os tempos estariam chegados. Então, é isso que nos conforta cada vez mais, saber da plenitude de todos os espíritos superiores trabalhando em benefício à humanidade e ao progresso. Pois não, Miguel? Meu comentário vai prosseguindo no comentário anterior do Rui, sobre a unificação. Hoje, dos grandes problemas é nós trabalharmos com os espiritismos. Quer dizer, o que acontece? Hoje se pensa muito em reunificação do movimento espírita, porque hoje você trabalha com espiritismos, e para isso nós precisamos ter os parâmetros e retornar a Kardec. Bem mencionado, Miguel. Então, nós temos já um material, e aí nós vamos analisando ele de acordo com aquilo que nossa consciência vai nos promovendo, a análise,
muito bem mencionado também, que o conhecimento vindo de Kardec é a base. É logicamente que surgiram novas linhas, né, que de alguma forma têm o seu sentido de tocar algumas pessoas através dos romances, por exemplo, né? Por mais que os romances tenham algumas figuras de linguagem, algumas metáforas, elas abraçam um gênero de pessoas, um tipo de caráter de pessoas que se afinizam mais com isso, e através desses romances vão levando as pessoas ao espiritismo, conhecimento, filosofia, religião e ciência, certo? Que Kardec estabeleceu, mas que, como ele próprio disse, não é um ensinamento fechado, um ensinamento cristalizado, ele é progressivo, sempre com as premissas que ele próprio estabeleceu, da análise, como o irmão Luiz Gustavo falou, ele era extremamente crítico, extremamente analítico, e ele tinha um grande conhecimento, um cabedal de conhecimento, e ele crivou tudo isso, para que fosse verdadeiro. Como nós sabemos, se não fosse verdadeiro, já teria caído em desuso, caído em descrença, e o que é verdadeiro prevalece, predomina. Pois não, Miguel? Mas nós temos que separar o que é doutrina e o que é romance. Os romances nem sempre segue o que diz a doutrina. Existe um certo cuidado, e precisa haver, né, Miguel? Nisso eu concordo com você. É necessário que tenhamos, sim, um cuidado para discernir. E por isso que é importante estudar, o estudo, conhecimento, para que a gente possa fazer essa separação das coisas. Não combatê-las, né, como se fosse uma heresia, mas entender, compreender o papel dessas coisas e continuar a dar sequência nos conhecimentos. Nesse ponto eu concordo com você, que existem coisas nos romances que não são, digamos assim, como é a palavra, ortodoxas, né? As coisas dos romances, as informações dos romances não são ortodoxas. E precisamos, então, conhecer, estudar a doutrina, para que isso também não confunda, não confunda a mente das pessoas. Nesse ponto, eu concordo com você, Miguel, que é necessário, sim, haver um estudo, conhecimento, para que a gente separe o que é figura de linguagem, obviamente, do que é realmente conhecimento vindo de Kardec. Rejane? Eu vejo o romance como a porta de entrada para o espiritismo. Porque se você pensar de uma forma filosófica, se nós analisarmos a época atual, a obra interminável veio com uma linguagem atual, um poder de síntese que não confunde, acabando as pessoas, por não usarmos mais da prática da filosofia, infelizmente. Tá? Porque a filosofia, dependendo do raciocínio que você leva, dá dubiedade de entendimento. Nós conseguimos levar o entendimento de acordo com a nossa conveniência. E na linguagem clara que veio a obra interminável, ela não dá margem para dubiedade de entendimento. E trazer as pessoas para o espiritismo, as pessoas, eu digo por mim, eu vim pelos romances. Que no romance eu acabei me identificando e vindo conhecer o próprio espiritismo, que requer realmente muito estudo, aprofundamento, mas isso tem que ser no tempo de cada um. E aquilo que sempre fala, né? Aquele que muito foi lhe dado, muito lhe será cobrado. Aonde eu volto naquele mesma observação que eu coloquei anteriormente. Nós não vamos mudar as pessoas pela força das ideias, mas sim pelo nosso exemplo, daquilo que nós acreditamos, de exemplificar, sim, de forma moral, e dentro daqueles que vierem procurar e estarem dispostos a aprender e compreender de uma forma mais aprofundada o espiritismo, nós estarmos abertos a receber todas as pessoas, porque a proposta propriamente do espiritismo é o amor, não segregar, mas sim unir a todos. Fomos claros, Miguel? Esclarecemos seu ponto? Sim, foram. Obrigado. Imagina, nós que agradecemos. Podemos seguir? Mas, como se há de saber se um princípio é ensinado por toda parte, ou se apenas exprime uma opinião pessoal? Não estando os grupos independentes em condições de saber o que se diz alhures,
necessário se fazia que um centro reunisse todas as instruções para proceder a uma espécie de apuro das vozes e transmitir a todos a opinião da maioria. Aqui, como nós já dissemos, né, foi feito o apuro das vozes, né? Kardec foi esse codificador, né, que uniu as informações diante de muito trabalho, como todos os irmãos já mencionaram, Luiz Gustavo, Paulo, como era necessário unir essas informações vindas dos os locais mais distantes do planeta. Levavam meses, né, Paulo, para chegar a algumas informações. Então foi uma obra de muito tempo, de muito estudo. E aí as informações que foram sendo cruzadas, houve esse centro, né, de apuro de vozes, certo? Regiane? Afonso, nos ajuda aí a sua opinião sobre esse texto. Esse texto foi bastante levantado. Eu acho que o que ele está argumentando nesses dois últimos itens, né, os 52 e 53, está bastante focado na necessidade de uniformizar o conhecimento. E isso a gente já foi citado aqui, né? A gente tem esse problema ainda hoje, né? A gente, muitos que participam dos centros espíritas, eles participam pela assistência, participam pela necessidade do consolo, do amparo numa situação incômoda ou ruim. E falta o estudo. O estudo tem que ser melhor trabalhado, a necessidade de comentar, de conversar a respeito das obras básicas, principalmente, né, é necessário, como foi colocado, o romance ele tem a facilidade de introduzir alguns conceitos, mas ele foge muito das obras básicas como um todo. Então, é necessário a gente não perder esse elo, mesmo sabendo e tendo a certeza, o próprio Kardec colocou isso, muita coisa evoluiu, muita coisa foi descoberta, muita coisa foi até confirmada pela ciência, estão nas obras básicas, principalmente nesse livro que a gente está estudando. Tem muita coisa que hoje a ciência ainda está trabalhando em cima, como, por exemplo, o que a gente considera fluido cósmico universal, está aparecendo aí a substância, a matéria escura, a energia escura, que vai se chegar à conclusão de que existe alguma coisa que é básica para a formação da matéria. E isso já vem anterior a Kardec, muitos anos antes disso, já tinha essa ideia, e Kardec, através do Espiritismo, trouxe a questão que é uma matéria única e quintessenciada que permite criar as demais. Então, tudo isso são estudos que têm que ser trabalhados, e a gente tem que procurar sempre trazer esse tipo de reunião que se faz aqui, onde as pessoas tragam dúvidas, levantem alguma questão, para que a gente vá atrás, como o Luiz foi em alguns termos, né, foi lá procurar pesquisar em outros livros, pesquisar em outras fontes, para trazer alguma coisa de consenso. Isso eu acho que é importante, e é muito o que ele coloca aqui nessas duas últimas questões. A necessidade de alguns centros para aglutinar o conhecimento. E foi o que ele fez nesses 10 anos, 10, 12 anos, que Kardec trabalhou em cima do Espiritismo. Ele procurou aglutinar o conhecimento. E nesse sentido de conhecimento, eu também achei importante procurar alguma coisa referente a divergências, que lá um pouco antes da metade do texto aqui ele fala, né? Os sistemas divergentes ruíram pouco a pouco. Aí eu encontrei um trecho na introdução ao Livro dos Espíritos, que eu achei interessante, eu vou trazer para vocês. E para mim também ler de novo, que é sempre importante, né? O homem que considera a sua razão infalível está bem próximo do erro.
Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias apoiam-se na própria razão, e é por isso que rejeitam tudo quanto lhes parece impossível. Aquilo que chamamos razão é quase sempre o orgulho mascarado, e quem quer que se julgue infalível, coloca-se como igual a Deus. Sobre esse ponto, Luiz, há de lembrarmos uma frase: o pouco conhecimento nos afasta de Deus, o muito conhecimento nos aproxima de Deus. E o quão distantes ainda estamos de Deus, é racional pensar que estamos muito distantes, que ainda somos muito imperfeitos, pois que ainda há um caminho muito longo para chegarmos à perfeição. Então, pensemos, será que nós sabemos tudo, detemos todo o conhecimento? É possível, então, ter toda a razão? Ou será que estamos inundados de orgulho, como mencionado aqui? Não é mesmo? Vamos seguir, então? 54. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí o ser gradativo, o ensino que ministram. Eles não enfrentam as questões, senão à medida que os princípios sobre que hajam de apoiar-se estejam suficientemente elaborados e amadurecida bastante a opinião para os assimilar. Queria comentar aqui que, como foi, já está também no Evangelho segundo o Espiritismo, que não há nada, que não há nenhuma verdade que não deva ser revelada, porém também, como é dito no Evangelho, uma luz muito grande pode ofuscar os olhos despreparados, né? Então aqui os Espíritos, eles vão nos trazendo as ideias conforme nós já estamos suficientemente capazes, certo? Elaborados para recebê-las. Perdão por ter interrompido assim no meio. Irmão Milton, pode seguir. É mesmo de notar-se que, de todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes. Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências, a de que estas não atingiram o ponto que alcançaram senão após longos intervalos, ao passo que alguns anos bastaram ao espiritismo, quando não a galgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. Decorre esse fato de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Resultou daí que todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante longos anos, o foram quase ao mesmo tempo, em alguns anos apenas, e que bastou reuni-las para que estruturassem um todo. E o Espiritismo, então, ele surgiu de uma forma muito rápida, né? Diferente de algumas ciências que vão surgindo com certos intervalos, como foi mencionado aqui. Isso deu-se graças à permissão de Deus, para que em diversos locais do mundo esses espíritos se manifestassem e que para isso fosse feita a codificação de forma tão rápida, porque as informações elas surgiram todas praticamente ao mesmo tempo. Então, é isso que faz do espiritismo diferente de algumas das outras ciências, porque apesar de ter havido um único codificador, as informações elas pipocaram no mundo inteiro, e isso foi de alguma forma sendo englobado, né, incorporado. Rui, gostaria de comentar? Sim, eu acho importante, porque você imagina naquela época de Kardec, 1850 e alguma coisa, né, a comunicação numa dificuldade tremenda.
ele, em 12 anos, conseguiu montar todo esse trabalho da codificação, só poderia estar embasado em equipes sérias, né, equipes que pudessem dar sustentação para que houvesse esse trabalho, né. Com certeza, aliados a ele que ali estavam, nesse centro de controle, de trabalho, né, os espíritos que ali envolviam ele, né, era de uma grandeza muito, né, séria, e vinha informações de todo lado, de todo o campo, à distância, e ele conseguiu, nesse pouco tempo, fazer tudo isso e mais ainda as revistas espíritas que estão aí ainda para nós ser estudada, né, ainda que nos falta ainda esse tempo necessário, mas que precisa ser muito estudada, porque a revista são todas as informações daquelas pessoas que mandavam, que enviavam para ele, que ele ali colocou na revista. Exatamente, né? Então, olha a quantidade de informações que para nós ainda é passível de muito estudo, que ainda não conseguimos compreender a fundo. Alfonso, por favor. Isaac Newton disse numa carta para Robert Hooke, ele colocou: vi mais longe porque estava sobre ombros de gigantes. E Kardec era um estudioso, ele não, como já foi comentado aqui, né, ele tinha o próprio Hooke, o próprio Isaac Newton, ele tinha conhecimento do trabalho dessas pessoas. Na época, ali entre a França e o que hoje é a Bélgica, tinha uma troca muito grande de comunicações, de cartas entre filósofos e entre estudiosos. Então, a gente pensa na comunicação como hoje, né? Mas publicava-se já a partir do momento que teve a facilidade da publicação de livros, era muito comum pequenas brochuras serem escritas e mandadas para várias pessoas para tomasse conhecimento e discutisse os assuntos. Então, Kardec, quando entrou no processo, ele recebeu uma pilha de cadernos escritos com vários relatos de outras pessoas. O Rui acabou de mencionar a quantidade de coisa que ele colocou nas revistas espíritas, não só dele, mas de outras pessoas que publicaram ali através dele. Então, é muito material que depois foi juntado. Agora, se Newton se considerava no ombro de gigantes, se referendando a pessoas, a grandes seres que vieram antes dele, que deixaram a ciência que ele conheceu e aplicou, Kardec estava no ombro de anjos, né? Kardec estava sendo amparado por espíritos muito mais vivência do que qualquer outro antes dele. Então, o grande mérito de Kardec foi conseguir transformar isso numa obra. Ele conseguiu coletar aquilo que ele considerou essencial e coletar aquilo que era efetivamente comum a todos os contatos que ele teve na época. O Espiritismo ele sofreu na época e sofre ainda hoje como sendo pseudociência, justamente pelo fato de ele ter sido feito num prazo tão curto, de 10, 12 anos. Então, essa montagem de toda essa obra num prazo tão curto que acaba colocando como se fosse, classificando o Espiritismo como uma pseudociência. Porém, a gente tem que ver que ele pegou material que já estavam coletados há mais tempo, ele conseguiu juntar muita coisa pelo fato da própria Revista Espírita, foi uma ferramenta que tanto levou o trabalho dele para outras pessoas, quanto como serviu de contato que várias cartas fossem repassadas para ele, contando situações que ele aproveitou depois em outras publicações. Então, o trabalho dele nessa comunicação foi árduo, mas ele tinha realmente um amparo muito forte
de uma espiritualidade de ombros gigantes que o estava carregando. Perfeitamente mencionado, Afonso. E com essas palavras, então, a gente agradece muito a participação de todos. Obrigada pela paciência, pessoal. Obrigado por compartilharem seus conhecimentos, de nos auxiliarem. E amanhã, estudo da obra interminável. Ok? Fiquem todos com Deus. Uma boa noite, um bom restinho de domingo.